Hoje estamos funcionando de maneira remota, né? Mas certos da presença do Senhor em nossas vidas, aí no seu lar, na sua família, onde tiver um coração quebrantado, onde tiver o povo de Deus, o Senhor, por meio do seu Espírito, é adorado, né? Irmãos, vamos começar esse tempo orando, depois nós vamos proceder com o nosso estudo de Apocalipse, né? Chegamos aqui ao capítulo 16, vamos fazer a leitura logo, né? Capítulo 16, versos do 12 ao 16, é o sexto selo. Diz assim a palavra do Senhor: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Até aqui, meus irmãos, oremos mais uma vez. Ó amado Deus, preciosa é a tua presença para nós, riquíssima é a tua palavra, que traz, Senhor, os teus preceitos para nós, mas nos traz uma mensagem tão preciosa do Evangelho, que fomos aceitos por Ti, fomos regenerados, fomos perdoados, e agora esse livro há tantas promessas nele, há advertências e exortações para o Teu povo, e há também, Senhor, um chamado, um alerta tanto para os justos quanto para os ímpios. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos fale ao coração com poder e graça, que emanam da Tua palavra, que vem do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de nós começarmos a expor essa aula, eu queria falar de um dos materiais que eu uso para a preparação dessas aulas e para o estudo de Apocalipse. É um livro do G. Cabil, é um comentário bíblico, Brado de Vitória, tá certo? Fica a indicação aqui para vocês, é da cultura cristã. É um livraço assim, uma bênção, né? Tem me ajudado muito no entendimento do Apocalipse, né? Esse livro difícil, né? São quase 500 páginas. Pasmem, esse é somente uma parte da obra do G. Cabil que foi traduzida. É só uma parte, é só um resumo, tá bom? Se você deseja estudar mais a fundo, está aqui essa indicação desse livro. Vocês devem se lembrar que nós temos aqui usado o material do Leandro Lima, que, por sinal, está disponível no Instituto Bíblico Reformado de São Paulo. Eu vou melhorar essa informação para vocês depois, tá bom? Então, vocês podem fazer o pedido pela internet também. Esse material está disponível. Um tempo desse eu entrei no site deles e tal, tive alguma dificuldade na época, mas depois vocês podem dar uma conferida, tá bom? Eu vou tentar deixar o link para vocês depois, se vocês quiserem. É uma coleção aqui com 3 volumes. Por sinal, nós já estamos no 3º, não é? Tá bom, meus irmãos? Deixa eu me abrir aqui. Nós chegamos aqui já ao capítulo número 16 de Apocalipse, depois dadas essas informações preliminares. E uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, dentro do nosso culto, foi lido aqui o Salmo 94, e dentro da poesia hebraica, né, esse paralelismo que eles fazem, né, de um poema que já fala a partir da própria composição dos versos, né? E eu estava prestando atenção ali rapidamente, que são 23 versículos e a temática é muito bem dividida desse salmo, né? Que ele começa a falar da vingança de Deus sobre os ímpios, né? Os ímpios que vivem em injustiça. Aí quando chega na metade, exatamente na metade do salmo, vai falar sobre o justo, né? Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Eu estava me lembrando também que o pastor Flauber, na última aula que ele deu sobre Apocalipse, ele estava falando que
os justos, eles são disciplinados aqui nesse mundo, né? Nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor. Mas os ímpios, eles sofrerão amargamente, né, o preço de terem se levantado contra Deus. Então, esse salmo, de certa maneira, trata sobre essa realidade. Os ímpios que permanecem com seus corações endurecidos, proferem impiedades, de modo que o salmista vai dizer no verso 3, até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos, até quando eles se alegrarão na injustiça? E esse é o clamor dos santos, é o clamor do salmista, e de certa forma isso reverbera lá em Apocalipse, porque a própria igreja, ela vem clamar. Nós temos os santos nos céus, né, os justos, e ficam eles oram, né, e têm as suas orações respondidas, e a igreja na terra, certamente, passando por toda essa aflição, pelo conflito, por essa perseguição, eles também têm esse clamor. Justos e ímpios são muito bem divididos aqui, não só em Apocalipse, mas em toda a narrativa bíblica, né? Em Gênesis a gente já vai ver a linhagem dos justos, a gente já vai ver a linhagem dos ímpios. Como eu falei para vocês, isso reverbera em Apocalipse. Nós estamos falando sobre os selos, e esses selos são justamente uma ação de Deus soberana, mostrando a sua justiça para com aqueles que se negaram, né, a se dobrarem diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. É sobre isso que nós vamos estar tratando hoje, continuando esse estudo. Já vimos 5 selos, não é? E agora nós chegamos ao 6º selo. Interessante que no verso 7 do capítulo 15, se a gente fizer um apanhado rápido aqui, diz assim: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios da cólera de Deus. O que é que significam essas taças aqui? A cólera de Deus, o juízo de Deus, o juízo divino aqui é manifestado nos últimos tempos. Essas taças dizem respeito ao último momento da igreja, não é? Nesse último estágio de perseguição crescente, mas da justiça divina vindo contra aqueles que se negam a se dobrar diante do Senhor. Uma coisa interessante, no final do capítulo 15, aqui eu já estou em Apocalipse, né? Só de maneira introdutória aqui desses selos, é interessante quando Deus envia os flagelos. Começa no capítulo 15, né? Esses 7 anjos, como eu já falei para vocês, e no finalzinho do capítulo 15, é um capítulo pequeno, mas o verso 5 diz assim: depois dessas coisas olhei, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos 7 taças cheias da cólera de Deus. Aí o verso 8 diz assim: o santuário se encheu de fumaça. Eu queria ver com vocês o verso 1 do capítulo 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Essa grande voz dá uma ordem, né, para que essas taças sejam derramadas por toda a terra. Aqui há um espelhamento daquilo que nós vimos nos selos, não é? De certa maneira, ali um juízo de Deus, mas um juízo parcial, né? Porque ali a gente vai ver que há uma manifestação da justiça de Deus, mas como, por exemplo, né, um terço da criação, a gente vai ver muito essa linguagem. E aqui a gente já vai ver a cólera de Deus sendo manifesta assim de maneira total, de maneira cabal. E essa ordem é interessante aqui, né? Ide. E a ordem diz assim: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. É interessante que há uma outra ordem de Jesus antes do fim dos tempos, né? A ordem para se pregar o Evangelho. Ide pregai o Evangelho. Ide pregai o Evangelho. Lá, aqui em Apocalipse, a gente já viu lá no primeiro selo o cavalo branco e o seu cavaleiro. Ali é dado ordens e ele sai para os 4 cantos da terra, não é? E ali é o anúncio, o Espírito Santo proclamando a salvação, porque a essa altura havia ainda a possibilidade de arrependimento, a graça de Deus, a proclamação do Evangelho. Então, o primeiro ide do Senhor é para a igreja: ide pregar o Evangelho.
mas o segundo ide do Senhor é terrível, né? Esse segundo ide, essa segunda ordem, ide e derramai. Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera, da justiça, do juízo de Deus. Um juízo iminente, porque não há uma resposta positiva ao Evangelho. Pelo contrário, as pessoas se negam. E diante de cada um desses flagelos, né, são flagelos naturais, a gente vai ver a úlcera, não é? Uma doença que vem sobre os ímpios, a gente vai ver o sol se escurecendo, o mar, os rios sendo contaminados, então tudo isso trazendo o juízo de Deus. E em resposta a isso, como se podia esperar que houvesse um arrependimento, não há, pelo contrário, há ainda uma ação assim de rebeldia recalcitrante, um coração ainda bastante endurecido. E aí o cântico cantado ali pelos remidos do Senhor no capítulo 15, que diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome ao Senhor? Parece uma piada, quem é que não vai se dobrar diante do Senhor? Mas aqui no capítulo 16, diante desses flagelos, a gente vai ver que há muitas pessoas que não se dobram, que não se dobrarão diante do senhorio do Senhor. É uma rebeldia que fica cada vez mais crescente, assim como foi com o faraó do Egito. A cada uma das pragas, e a cada uma das pragas parecia haver até de vez em quando um certo arrependimento, um certo quebrantamento, mas na verdade o coração de Faraó estava cada vez mais endurecido. E aí se segue todas essas taças como juízo, a cólera de Deus sendo manifestada, e até que nós chegamos também, interessante, nos versos 5 e 6, a declaração vimos no último domingo, que Deus é justo diante de todas essas ações do Senhor. Há uma manifestação aqui da justiça de Deus. O anjo vai dizer: tu és justo, que eras, que é o santo, pois julgaste essas coisas. Deus é justo ao fazer isso, em resposta à rebeldia do homem, uma vez que o Senhor Deus, Ele dá a oportunidade do Evangelho para que as pessoas se dobrem diante dEle. E há uma recusa, uma blasfêmia, falta de arrependimento, continua sendo a atitude do coração dos incrédulos. Até que nós chegamos aqui ao 6º selo. Há uma cena aqui de uma grande batalha. Essa grande batalha é anunciada pela primeira vez, e assim, dentro dessa linguagem apocalíptica, diante daqueles, digamos, dos teólogos que têm uma imaginação maior, né? Há uma batalha titânica assim, que a gente vai entender de uma maneira diferente. Me parece uma coisa mais simples na interpretação, não simples no evento, né? Que é um evento realmente grandioso, mas na interpretação, de certa maneira, a gente não vai para uma interpretação como se pensasse numa grande batalha num lugar chamado Armagedon, por exemplo, mas é uma batalha certamente universal. É uma cena de uma grande batalha. Todas elas, essas imagens dessa batalha vão aparecer novamente, mas elas dizem respeito a uma única batalha. A oposição a Deus por parte dos homens é algo que sempre existiu, mas nunca como relatado aqui, o que implica dizer que a dureza do coração do homem é algo crescente, a apostasia, a incredulidade. Não é? Lembro também do que o pastor Flauber nos disse no último domingo, depois dessa pandemia, alguns diziam que deve haver um grande quebrantamento, as pessoas vão se voltar para o Senhor, mas, na verdade, à luz da palavra de Deus, a gente não deve nutrir essa expectativa. De certa maneira, os eleitos serão chamados, né? Se converterão, mas, de maneira geral, as pessoas continuarão ainda se levantando contra o Senhor e perseguindo a igreja. Então, aqui a gente vê esse cenário. Pode piorar ainda mais essa situação, a corrupção humana, a depravação total. No versículo 12, a gente vai ver sobre os reis do Oriente, não é? Vamos ler de novo o verso 12? Diz assim: derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Aqui vamos falar sobre esse 6º selo, sobre esse grande rio Eufrates. Ele é conhecido como o mais imponente, o mais largo, extenso rio ali da Ásia mais ocidental.
Mas essa expressão aqui do Eufrates, ela não deve ser tomada de maneira literal. Não de maneira literal. É interessante que quando a gente escuta falar sobre águas no Antigo Testamento, na luz da palavra de Deus, a água sempre vem como um sinal de inimizade contra Deus, de peleja contra o Senhor, de revolta contra o Senhor. Então, de certa maneira, aqui o texto vai dizer que o Eufrates ele se seca. Isso nos remete ao Antigo Testamento, quando, em algumas ocasiões, numa linguagem dos profetas, como, por exemplo, em Isaías 11, 15 e 16, ele vai falar que, quando o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Outros textos semelhantes a gente vai ver em Isaías 44, 26 ao 28, nós não vamos ler, Jeremias 50, do 35 ao 38, e aqui nós vimos 11 de Isaías do 15 e os versos 16. Então, Deus está aqui abrindo passagem, nessas passagens desses reis do Oriente que vêm para punir os inimigos do povo de Deus. No contexto do Antigo Testamento, essa ação de Deus dizia respeito a isso, de secar o mar para que os inimigos de Deus eles fossem punidos. De certa maneira, a gente pode aplicar isso de maneira literária ao que nós estamos vendo aqui no livro de Apocalipse. Esse rio Eufrates que se secará, quando a gente pensa no Antigo Testamento, quando Deus ele seca o mar, para o quê? E tem 2 aspectos, Quando Deus ele abre o mar, ali é a salvação do povo de Deus, ali também indica o castigo, o juízo para os inimigos do povo de Deus. Então, de certa maneira, o melhor entendimento para essa passagem é essa, de fato. Vai falar do rio Eufrates, mas tem outra coisa interessante aqui, vai dizer, as águas desses rios se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Alguns entendem essa passagem, esse encontro desses reis, como os reinos do mundo se reunindo ali para pelejarem contra o Senhor. Todavia, o Leandro Lima ele vai ressaltar, vai mostrar uma posição contrária a essa, porque ele vai dizer o seguinte: olha, todos os flagelos aqui que são retratados em Apocalipse, eles dizem respeito a uma ação de juízo de Deus. Portanto, se nós interpretarmos esse ajuntamento dos reis para pelejarem contra o Senhor, foge-se desse aspecto do flagelo. E aí, o grande ponto é esse: esses reis que se reúnem ali, é uma ação de Deus, trazendo assim os demônios, e essa é a expressão que ele vai usar aqui, os demônios para que enganem as nações, para que enganem os reis, os reinos do mundo, para que aí eles possam se levantar contra o Senhor. Então, a batalha é uma resposta ao flagelo. É uma resposta ao flagelo. Como é que a gente pode entender isso de uma maneira um pouco melhor? Vamos lá. Se nós pensarmos aqui nos selos, vamos pensar nos selos aqui. O 6º selo. Deixa eu me situar aqui. Quando nós chegamos aqui em Apocalipse 9, do 13 ao 17, vou ler aqui para vocês, tá bom? A 6ª trombeta, foi isso que eu me confundi, não o 6º selo, 6ª trombeta, tá bom? Aí diz assim: o 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Veja a mesma linguagem aqui, o rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens.
E aqui ele vai continuar dizendo, foram então soltos, e o verso 16, o número dos exércitos da cavalaria eram de 20.000 vezes 10 milhares, eu vi o seu número, assim nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então, aqui é justamente essa ordem para que esses reis, que simbolizam aqui os poderes demoníacos, os poderes das trevas, vão ao encontro desses reis, dessas nações do mundo, e eles vão enganar esses reis para que estes se levantem para batalhar, para lutarem contra o Senhor. Em linhas gerais é isso. Vamos agora para os versículos 13 e 14, a reação das forças satânicas. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, para com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente vê os 3 grandes inimigos do povo de Deus que estão juntos. O que é que eles querem? Pelejar contra a igreja do Senhor, são inimigos do Senhor. E aqui a gente vai ver esses 3, o dragão, a besta e o falso profeta. Capítulos 12 e 13 a gente vai ver de maneira mais clara a ação efetiva desses inimigos do Senhor. Então aqui a gente pode pensar que é a investida mais insana, mais forte, mais contundente dos inimigos do Senhor contra a sua igreja. O próprio Satanás, a falsa religião, o sistema político e econômico. Então todo o sistema contra o Senhor. Curioso que diz que eles têm demônios, demônios que saem das suas bocas, demônios deles, vai falar de rãs. Interessante que lá no Antigo Testamento essa foi uma das pragas do Egito, Em Levítico, a rã é um animal imundo. Se você quiser anotar aí, depois vê Levítico 11, capítulo 11, versos 9 ao 12. E assim como a rã, ela pega a sua presa com a língua, da mesma forma esse trio maligno há de usar a mentira, o engano e até os sinais para enganarem as nações, para que elas se levantem contra o Senhor, e não entendam somente contra as nações, mas contra até o povo de Deus. A investida deles ali junto é contra o povo de Deus, contra o povo do Senhor, contra a igreja do Senhor. Então, eles são espíritos malignos que se dirigem aos reis do mundo. Eles querem enganar, querem fazê-los ir à guerra. Algo que ocorrerá no tempo do fim, quando Satanás será solto para enganar as nações, segundo Apocalipse capítulo 20, versos 3 e verso 8. Interessante aqui que é a batalha do grande dia. É a batalha do grande dia, como diz aí no final do verso, Com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Só por essa expressão a gente sabe a quem pertence esse dia. Essa é a batalha do Deus Todo-Poderoso. O Deus é o grande dia do Senhor. O profeta Joel vai falar sobre o grande dia do Senhor. Sofonias no Antigo Testamento vai falar sobre o grande dia do Senhor. E eis aqui o grande dia do Senhor. O grande dia em que o salmista no Salmo 94 estava olhando para a impiedade, para a injustiça, o clamor de todos os santos de todos os tempos. Quando o Senhor haverá de se manifestar com justiça, com juízo sobre os inimigos do Senhor, os inimigos da igreja. Eis o grande dia do Senhor aqui. É como se os inimigos caíssem numa cilada. As nações aquelas são seduzidas a pensar que poderiam pelejar e poderiam vencer a igreja do Senhor, assim como o faraó estava totalmente enganado. Quando o faraó, depois da última praga e que ele libera o povo a ir embora, ele sai no encalço do povo de Israel, e ele certamente na sua estratégia de guerra eles diziam: o povo cairá por terra e nós venceremos esse povo que pertence a esse Deus que é contra faraó. Eles pensavam: não,
há montes de um lado, um monte do outro, e há um mar intransponível, há um rio intransponível, o mar vermelho intransponível à sua frente, e nós iremos e pegaremos e derrotaremos esse povo. Assim como o faraó se iludiu, todas as nações se iludirão ao pensar que o Senhor Deus poderá ser derrotado, o povo do Senhor ruirá. Então é uma cilada. Veja que esse flagelo é uma cilada. O Senhor faz com que esses reis se juntem, eles sejam enganados e aí eles possam ir pelejar contra o Senhor. Mas eles ruirão. Eles são reunidos por Deus para que encontrem o próprio juízo nas mãos de Jesus. É uma estratégia tanto do Senhor Deus, né? Eles serão reunidos e eles serão derrotados. No verso 15, há como se fosse um parêntese mesmo, literalmente tem um parêntese, né, nesse verso. Mas aqui há uma certa rápida interrupção dessa narrativa que diz respeito a essa grande batalha, e o Senhor Jesus vai falar agora. Enquanto os inimigos falam, a gente não sabe bem, o Jecabil vai dizer que os sapos, como eles ficam coachando, né? Eles não sabem bem, não se diz ao certo, era um engano, uma mensagem de engano ali, para que as nações pudessem levantar contra o Senhor. Mas aqui o Senhor Jesus fala de maneira muito clara. Olha o que o Senhor diz. Ele diz assim: eis que venho como vem o ladrão. É uma linguagem muito comum dos evangelhos, né, de alerta do Senhor Jesus. Na própria carta às 7 igrejas de Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus vai falar sobre essa vigilância que deve haver na igreja. E ele diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Para que não se veja a sua vergonha. No meio dessa tormenta, no meio de toda essa corrupção, no meio de todo esse mal, no meio desse levantar dos inimigos contra o Senhor Jesus tem uma mensagem. A mensagem do Senhor aqui, ela não é remetida aos ímpios, mas é remetida à igreja. É remetida à igreja, ao seu povo comprado, ao seu povo escolhido. É uma voz proclamada, o Senhor está falando. Ele adverte, assim como advertiu a igreja de Laodiceia. E em Mateus 24, ele diz: portanto vigiai, versos 42 e 44, porque vocês não sabem em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Veja, para um povo sem Deus, para um povo que se levanta contra o Senhor, eles sim serão pegos de surpresa, mas o povo de Deus não deveria ser pego de surpresa, por estar numa atitude contínua de vigilância. E essa é a palavra de alerta do Senhor Jesus Cristo: eu venho. Veja que certeza há nessas palavras. O Senhor confirmando mais uma vez: olha, vocês podem estar vendo a situação da igreja e pensando, olhando para a sociedade, olhando para a cultura, olhando para toda a depravação, olhando para a perseguição. Isso pode fazer com que vocês se esqueçam de que há uma promessa: eu venho, eu venho. E o Senhor sempre nos lembra essa verdade. O Senhor sempre está nos lembrando essa verdade, porque é a primeira verdade que Satanás deseja atacar: a nossa esperança, nossa vigilância, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia está sempre nos alertando, o Senhor está sempre nos lembrando: eis que o Senhor vem. Domingo após domingo nós estamos aqui nesse púlpito dizendo a vocês: o Senhor vem, é uma promessa. O Senhor Jesus está aqui dizendo mais uma vez no meio da tormenta: eis que vem o Senhor, eis que vem como ladrão. Como vem o ladrão. E ele diz assim, uma palavra de bem-aventurança: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, mostrando aqui a pureza, a santidade, aqueles que não se contaminaram com todo o sistema econômico, com a falsa religião, com a idolatria vigente na época, com esse apelo todo: olha, abandone o seu Senhor e venha
Só há um caminho, não é? A pluralidade, a falsa religião, a despeito de todos esses apelos, o Senhor está dizendo: é bem-aventurado aquele que permanece com suas vestes limpas, para que não ande nu, para que não se veja a sua vergonha. Pensemos aqui também na realidade idólatra das falsas religiões da época. E bem-aventurado é aquele que se mantém casto nesse sentido, aquele que se mantém puro, aquele que se mantém santificado até a volta do Senhor Jesus Cristo. Essas vestes que foram dadas pelo próprio Deus, a veste da justiça do Senhor, né? As vestes que os homens fazem, elas não servem, elas trazem vergonha, mas a veste da justiça, a veste que o Senhor Jesus nos dá, o Senhor Deus nos dá, essa veste da pureza e da santificação. Louvado seja Deus. E essa é a palavra de bem-aventurança, de esperança e de advertência para a igreja. Aqui nós podemos concluir que todos participam dessa batalha. Há um flagelo aqui para os que negam o Senhor, mas há uma palavra aqui de advertência para aqueles que estão com o Senhor. Uns enganando e lutando ao lado de Satanás e dos reis da terra, mesmo que tivessem, acredita que antes talvez alguns fossem cristãos, estivessem sendo seduzidos. Somente o povo verdadeiro de Deus estará ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados, e aqui no último versículo da nossa porção hoje, diz assim: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E a pergunta é: que lugar é esse? Da mesma forma que no Eufrates a gente poderia pensar: será que é o Eufrates, né, de maneira literal, um lugar geograficamente reconhecido? Aqui o Armagedon é difícil da gente dizer, é um local, biblicamente falando. Aqui essa palavra significa Monte do Megido. E a única vez que aparece essa expressão significando um monte do Megido. Em outras passagens da Bíblia, a gente vai ouvir falar sobre Megido, mas não como um monte, e sim como uma cidade. Assim como uma cidade. Então não há como localizar geograficamente esse Armagedon. Trata-se aqui então de uma referência universal, não a um lugar específico. Armagedon aparece no Antigo Testamento em Juízes 3, Juízes 4 e Juízes 5, né? Importantes batalhas foram vencidas ali, como por exemplo, Gideão com os 300, ele venceu os midianitas, Sansão vence os filisteus. Isso, de maneira geral, a gente vai ver que o povo de Deus era um povo pequeno, um povo insignificante, mas que Deus assim concedeu vitória, eles se saíram vencedores. Da mesma forma, a gente pode pensar que um povo pequeno, né, diante de todas as nações, diante de todos os reinos que se levantam contra o povo de Deus, mas eles ali se saem como vencedores. Interessante que Megido passou a ser uma expressão proverbial no judaísmo, como um lugar em que os israelitas justos eram atacados por nações ímpias. Num contexto apocalíptico, se a gente assim pensar, há uma passagem só em toda a Escritura que diz respeito a essa questão apocalíptica. Está lá em Zacarias, no capítulo 11, no capítulo 14, versículo 11. Então, as referências são poucas. Portanto, Armagedon é o símbolo de todas as batalhas, onde os crentes oprimidos pelas forças do mal, são palavras do Leandro Lima, são libertos por uma intervenção sobrenatural, divina, que esmaga seus inimigos. O que é mais importante aqui do Armagedon não é identificarmos um local específico, e aí tem uma linha teológica que vai interpretar que no final de todas as coisas haverá de fato um lugar realmente chamado Armagedon, não é? Vamos falar até que haverá um ressurgimento da Babilônia, um cenário semelhante aqui como descrito no Antigo Testamento, em Apocalipse, de maneira literal vai se erguer, em todo um cenário vai ser montado para isso. O cenário já está montado, já está posto, não é? Os inimigos da igreja que se levantam e que é cada vez mais crescente, que no final de todas as coisas, no final de todas as eras, isso vai ficar de maneira gritante. E mais importante do que sabermos aqui ou ali onde é Armagedon, é saber que, seja qual for o lugar,
em que lugar for, em que circunstância for, o povo de Deus se sagra vitorioso. Megido diz respeito a um povo pequeno que é guerreado por forças hostis, humanamente mais poderosas, mas que mesmo assim esse povo diminuto se sai vencedor, não por causa da sua força, mas por causa da força do seu Senhor. É por isso que nós precisamos lembrar de quem é essa peleja. Essa peleja é do Deus Todo-Poderoso. Não é do Deus poderoso, não é de um César, não é de um faraó, mas é do Deus Todo-Poderoso, e que assim como no decorrer da história, Ele concedeu vitórias ao seu povo, seja na travessia do Mar Vermelho, seja vitórias através do rei Davi ou de outro monarca, assim como o Senhor tem concedido vitória à igreja no decorrer do tempo, suportando perseguições, afrontas, assim o Senhor, num último momento, haverá de coroar toda essa batalha, dando uma vitória cabal. Seu nome será glorificado, e toda força hostil do inimigo, da serpente, das bestas, todo o poder maligno das trevas será de uma vez por todas exterminado. Não haverá mais inimigos para o povo de Deus. Não haverá mais inimigos. E esse, meus irmãos, é o sexto flagelo. Se a gente pensar aqui em algumas rápidas aplicações, queria voltar com vocês ao ID do Senhor. Hoje há um ID a ser cumprido ainda. Antes desse ID aqui do Senhor e derramar pela terra as taças da cólera do Senhor, a gente pode olhar, e o Leandro Lima vai dizer que são das passagens mais difíceis, porque vai ver que apesar de toda a ação de Deus julgando ali, os ímpios, eles continuam com a resposta de frieza, de endurecimento de coração, de hostilidade, e eles cada vez mais se tornam cada vez mais endurecidos e querem guerrear contra o Senhor. Mas antes dessa última batalha, a nossa batalha hoje é para pregar o Evangelho. Se nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber que na história da redenção nós estamos ainda na época da graça, do oferecimento da palavra de Deus. Então hoje a mensagem da igreja é cumprir esse ide, proclamar a salvação. É tempo de salvação, é tempo de quebrantamento, é tempo de conversão. O Espírito de Deus está agindo, como o cavalo branco está agindo, o Espírito Santo em toda a terra, a salvação. Então esse é o nosso dever, esse é o tempo da gente cumprir o ID do Senhor, avisando ao mundo que haverá um último ID, e esse ID será terrível, será a justiça do grande Deus, onde ninguém escapará, a não ser aqueles que estão vestidos pelas roupas da justiça, a roupa que Cristo oferece. Podemos pensar também na realidade da nossa batalha, Nossa batalha não é apenas contra a influência do mundo, a nossa batalha não é somente contra o poder do pecado contra a gente, a influência perniciosa da velha natureza ainda em nós, mas nossa luta é contra os dominadores desse mundo tenebroso. Satanás não reina mais no nosso coração. Louvado seja Deus, ele não tem mais poder sobre nós, mas lembremos que Satanás ele ainda reina nesse mundo. O mundo jaz no maligno, não com todo o poder que ele queria ter, mas ainda podendo fazer muitos estragos. Então há uma verdade espiritual, dessa nossa guerra, dessa nossa batalha. Se Satanás ele não reina no nosso coração, ele foi expulso do nosso coração, ele foi expulso das nossas vidas, e você deve saber que ele não está nada satisfeito com isso, nada satisfeito por ter perdido essa primazia. Para Satanás, ele pode pensar: do que adianta eu ter todos os reinos desse mundo se eu não tenho o coração dos crentes? De que adianta eu ter todo o poder nesse mundo, um poder limitado de fato, mas se eu não consigo derrubar um santo do Senhor? Então a peleja dele é sempre essa, para derrubar os santos do Senhor, para derrubar a igreja de Cristo, destruindo através de uma perseguição sangrenta e ranhenta
nem sempre. Às vezes, cauterizando mentes e corações, através do ensino de falsos profetas, não é? Sem as grandes batalhas, muitas das vitórias de Satanás, ele consegue, sem levantar nenhum tipo de arma, mas levantando bocas, né, abrindo bocas de falsos profetas, como espíritos imundos de rãs, e aí cauterizando mentes e corações. Ele odeia ser expulso e ele age no mundo no qual ele é príncipe. Se você acha que ele não existe, ou que ele está, pelo fato de ele estar muito quietinho, ele não tem todo esse poder, você é uma presa fácil. Mas se você conhece a natureza dessa batalha espiritual, você vai orar ao Senhor, e a sua oração será: Senhor, livra-me do maligno. A expressão lá do texto, né, de Mateus original é exatamente essa: livra-me do maligno. E você vigiará, e você ficará alerta. Se o próprio Senhor Jesus aqui, ele interrompe uma narrativa do Armagedon para dizer: olhe, tenham cuidado. Se o próprio Jesus aparece aqui dizendo: olha, eu venho como ladrão, permaneçam atentos, permaneçam vigilantes, porque de fato nós precisamos ouvir o nosso Cristo, o nosso Senhor. E por final nós podemos pensar que o povo de Deus, ele é um povo vitorioso, mais do que vencedor em Cristo Jesus. A despeito das suas lutas, a despeito de todos os combates do inimigo, dos dardos inflamados do maligno, a igreja de Cristo no final será vencedora, mas somente no final não. Nós já somos vencedores hoje. A vitória que Cristo já alcançou na cruz é para mim, é para você, e ela tem um efeito eterno, mas se consumará no final da história. Nós precisamos nos lembrar disso. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Se os irmãos tiverem algum cântico, que possam vir também aqui à frente. Vamos orar, em seguida iremos cantar. Nosso Deus, queremos te agradecer por esse estudo da tua palavra. Te louvar, Senhor, por aquilo que ouvimos, essa revelação final, dessa batalha, ó Pai, que a tua igreja haverá de enfrentar, mas já enfrentará com a certeza da sua vitória. Temos um Cristo que é poderoso, e essa batalha pertence ao Deus Todo-Poderoso. Ó meu Deus, que a tua igreja enfrente todas as batalhas que ela tem de enfrentar nesse mundo com essa certeza. Essa batalha não pertence a mim, não sou eu que milito, mas é o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor Deus Todo-Poderoso que está à minha frente. É Ele que nos cerca por detrás e por diante. É Ele, Senhor, é na sua sombra, Senhor, que nós estamos protegidos. É na sua sombra que nós estamos plenamente guardados, meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta-nos, ó Pai, enquanto igreja, a igreja que tem a mensagem, a ordem expressa de ir e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que atentemos para essa verdade, que não paremos, ó Pai, de proclamar as virtudes, Senhor, do Teu Evangelho, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meu Deus, que a Tua igreja esteja atenta, Pai, para todos os embates, meu Deus, para todas as estratégias malignas. O Senhor, né, sabe que precisamos da Tua força nessa peleja. Satanás que anda ao nosso derredor, querendo tragar, Senhor, a alma dos crentes, a fé, com falsos ensinos, às vezes usando governos, às vezes usando, Senhor, tantos meios, ó Pai, daqueles que estão em suas mãos, mas louvado seja o nome do Senhor. O Senhor colocará, Senhor, preparará essa grande peleja, e os inimigos da igreja, pensando que serão vencedores, na verdade eles caem na armadilha do Deus Todo-Poderoso, no cenário preparado pelo Deus Todo-Poderoso, e a vitória é tua, Senhor. A vitória pertence ao Senhor Deus, a vitória pertence ao Cordeiro de Deus. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém.